Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2013. Estamos juntos há 396 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 10 a 12 do livro de Deuteronômio. Neste segundo sermão que Moisés profere aos filhos de Israel, enquanto o povo está estacionado nas campinas de Moabe, prestes a atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, Moisés está colocando ênfase nos mandamentos. Tanto é que o segundo sermão já começa repetindo os 10 mandamentos. E essa é a característica central do livro, a repetição da lei. E por isso mesmo o livro se chama Deuteronômio, que quer dizer segunda lei ou repetição da lei. Como acontece em todo o livro, essa lei é repetida tendo por base um fundamento histórico, que inclusive fornece a moldura para o pacto de Deus com o seu povo. E o que nós vamos encontrar aqui, portanto, nos capítulos 10 a 12 que lemos hoje, é exatamente isso. Moisés, no capítulo 10, recorda que depois de ter destruído as primeiras tábuas da lei, porque o povo tinha quebrado a aliança com o bezerro de ouro, recebeu ordens de Deus para fazer novas tábuas e que Deus escreveu nas novas tábuas as ordenanças, os seus mandamentos. E que então Deus separou a tribo de Levi, que Deus exortou o seu povo à obediência. E então Moisés, depois de fazer um resgate histórico, que vai começar a ser mais rarefeito daqui para frente, porque neste segundo discurso vamos nos concentrar cada vez mais nos mandamentos, mas depois de fazer esse resgate, Moisés está falando a respeito da obediência, da necessidade de haver uma obediência de coração. Um dos versículos mais tocantes desta sessão é o verso 16 do capítulo 10. Circuncidai, pois, o vosso coração. A circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio, o órgão genital masculino. E então, o que nós temos em perspectiva aqui é que a observância de um mandamento na sua superfície, a observância externa da lei, não seria suficiente para que houvesse bênção para Israel. Era importante que, em primeiro lugar, a obediência viesse do coração. E, portanto, versos como o primeiro verso do capítulo 11 tem todo sentido aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos. A obediência que interessa, a obediência que de fato vai abençoar Israel, é a obediência que nasce no coração. E, mais uma vez, somos trazidos aqui as bênçãos da obediência, como vemos no verso 13 do capítulo 11, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, então você vai ter chuva e vai ter outros benefícios, mas também somos lembrados da maldição que pode seguir-se à desobediência, como no verso 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, vos desvieis e sirvais a outros deuses, e a ira do Senhor se acenda contra vocês. O caminho está bem claro. Lembrada a história de benevolência de Deus para com os israelitas, é hora de obedecer e ter uma obediência vinda do coração. Quem obedecer vai ser abençoado, quem desobedecer vai ser disciplinado. Por isso, o verso 26 do capítulo 11, coloca as coisas em termos resumidos e muito claros. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. Agora, escolham a bênção para que vocês vivam e sejam, então, felizes na terra prometida. A partir daí, nós temos, seguindo o capítulo 12, para frente, dentro deste segundo discurso de Moisés, uma concentração bem maior nos mandamentos. O primeiro dos discursos de Moisés, como nós vimos até o capítulo 4, é basicamente histórico. O segundo é basicamente mandamentos, mas a sua parte inicial trata um pouco da história e um pouco da proposta de bênção e maldição. Mas a partir daqui do capítulo 12, você vai ver que teremos uma grande sessão com mandamentos, com os calendários, com heranças, com questões de idolatria, cidades de refúgio, leis sobre a guerra, sobre o que foi perdido, direitos do primogênito, pessoas que podem ou não podem ir às assembleias, e por aí vai. E no capítulo 12 nós temos o lugar do culto verdadeiro. A ideia de que Deus está regulando a maneira como Ele quer ser adorado. A cidade onde Deus ia fazer habitar o seu nome ainda não havia sido escolhida. Faltavam, na verdade, cerca de 400 anos para Deus fazer o seu nome habitar na cidade de Jerusalém, que seria conquistada por Davi e onde seria construído o templo.
Mas Deus está dizendo que Ele não quer que o povo fique adorando em todos os lugares, porque isso poderia contaminar o culto com as práticas pagãs. É muito claro, então, que Deus não quer que Israel se assemelhe às nações que Ele vai conquistar em termos religiosos e nas suas práticas de adoração. Então fica claro que Deus quer que a adoração seja centralizada. Para quê? Para que ela não seja corrompida. Há uma certa liberdade aqui no verso 15 do capítulo 12, quando Deus autoriza o povo a comer carne nas suas cidades. Você se lembra que lá em Levítico Deus falou que quem quisesse comer carne tinha que oferecer um sacrifício pacífico no lugar onde estava o tabernáculo. Mas agora o povo de Israel ia se espalhar por toda a região de Canaã. Essa viagem, muitas vezes comprida e longa demais, ia ser uma requisição bastante severa só para quem quisesse comer carne. E também o povo já não estava mais no deserto, o lugar que era comumente entendido naquela época como lugar de habitação dos demônios que precisavam ser apaziguados com sacrifícios de carne. Então, o que nós vemos aqui é que Deus está abrindo uma concessão. Você pode comer carne na sua cidade. Porém, Ele ainda mantém para si muitas reservas, dizendo: você vai me adorar, vai trazer os seus dízimos, vai trazer as suas ofertas, vai fazer os seus sacrifícios e os seus holocaustos no local que eu vou escolher para fazer habitar o meu nome. Porque eu quero ser adorado desta maneira. E isso vai significar também que haverá uma gerência maior dos levitas e dos estudiosos da lei, dos sacerdotes, sobre a adoração que Israel vai prestar. E isso termina com o verso 32 do capítulo 12. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Essa é a ideia de que Deus regula o culto que Ele quer que lhe seja prestado. Essa é a ideia que nos faz entender que nós não temos o direito de inventar moda na hora de adorar a Deus. Nós temos que apresentar a Deus o que Ele requereu, da forma que Ele requereu, no tempo em que Ele requereu, na quantidade em que Ele requereu. Exatamente isso, nada menos do que isso, nada mais do que isso. Chama-se o princípio regulador do culto, que é expresso para nós na Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 21, em seu primeiro artigo. O modo de adorar a Deus é tão limitado pela sua vontade revelada que Deus não deve ser adorado segundo as invenções dos homens. E é nisso que nós cremos, e é isso que pregamos e que temos procurado praticar. Aqui então, nós temos um mandamento muito importante para os dias de hoje, em que nós vemos tanta loucura sendo praticada em nome da fé, por aí, em supostos templos, em gente que pensa estar buscando a Deus, mas está desonrando o princípio bíblico de que Deus quer ser adorado da forma como Ele quer ser adorado. Nadab e Abiú foram consumidos em suas túnicas porque não adoraram do jeito certo. Nós já estudamos isso lá em Levítico 10. Nós vemos que todo o livro de Levítico nos ensina como Deus quer ser adorado. E aqui em Deuteronômio, Deus está novamente repetindo isso e dizendo: tudo que eu te ordeno você vai observar. Não vai acrescentar nada, não vai diminuir nada. Que isso nos ajude quando estivermos, quem sabe, ansiosos por alguma mudança não autorizada, para entendermos que o nosso culto precisa ser regulado pela vontade de Deus. E que aprendamos assim a encontrar regozijo. E é muito provável e possível que o verdadeiro crente encontre esse regozijo, porque ele está obedecendo a Deus nisso. Que o nosso coração se aquiete nisso e que aprendamos a cultuar com alegria, com motivação, com gosto e com prazer no nosso Deus, sem necessidade de qualquer show pirotécnico, mas apenas e simplesmente seguindo a Escritura que nos abençoa. Essa é a promessa de Deuteronômio. A bênção para quem obedece. Vamos fazer isso também na forma como cultuamos a Deus. Que esta palavra abençoe a sua vida, oriente você, ajude você a formar o seu caráter cristão. E a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, para prosseguir na leitura de Deuteronômio a partir do capítulo 13. Boa leitura, bom estudo para você e até lá.